O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela é preso. Isso, esse nosso giro pela América Latina de hoje não vai ser tão extenso assim. Na Venezuela, né, começando aí pela Venezuela, tivemos a prisão do Edgar Zambrano, que é, digamos assim, o número 2 do Juan Guaidó no parlamento. Lembrando que a Venezuela tem 2 parlamentos que se proclamam como os legítimos, né? A Assembleia Nacional, que foi aquela declarada em desacato pelo Judiciário, e a Assembleia Constituinte, que foi eleita, né, posteriormente da eleição da Assembleia Nacional e é controlada pelo Maduro. A outra é controlada pelos partidos de oposição. Tá? O Edgar Zambrano foi preso por agentes do SEBIN, o Serviço Bolivariano de Inteligência, por ser acusado de traição à pátria, né, e tentativa de golpe de Estado. Tá? Ele foi levado até o helicoide, né, o edifício do SEBIN, que também serve de prisão, e o Diosdado Cabejo, né, que é o presidente da Assembleia Constituinte, ou seja, o legislativo pró-Maduro, disse que ele era um dos principais conspiradores do golpe de Estado e que eles pagarão perante os tribunais pelo golpe fracassado que tentaram. Tá? E existem outras 11 ordens de prisão contra deputados ligados ao Guaidó que perderam a sua imunidade parlamentar por terem participado da tentativa na visão deles, de tentativa de golpe contra o Maduro. A Embaixada dos Estados Unidos disse que o Zambrano foi detido arbitrariamente. Lembrando que a Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela não está na Venezuela, está nos Estados Unidos. Né? Afirmou que o Zambrano foi detido arbitrariamente, que sua prisão era ilegal e inexcusável. O Luiz Almagro, secretário-geral da OEA, disse que a entidade exigia que o SEBIN pare com a intimidação e respeite as imunidades parlamentares dos deputados. Tá? Além dessa prisão, em relação à Venezuela, uma notícia no início da semana, no sábado, dia 4, um helicóptero da Força Aérea Venezuelana caiu, matando os 7 ocupantes a bordo. Tá? O helicóptero estava voando de Caracas até San Carlos, no centro-oeste do país. As autoridades disseram que ainda iriam investigar as causas do acidente. A aeronave caiu numa zona montanhosa. A questão é o seguinte: o helicóptero ele estava indo para o estado de Corredes, né, onde estava o Nicolás Maduro, para assistir um exercício militar com mais de 5.000 militares venezuelanos. Então, vamos supor que tenha sido apenas um acidente. O helicóptero caiu porque caiu, problema de manutenção, alguma coisa assim. Mas não dá para não pensar na possibilidade de que esse helicóptero, na verdade, por exemplo, tinha uma bomba a bordo, alguma coisa assim, e acharam que era o helicóptero que levaria o Maduro para esses exercícios militares. Às vezes teve até uma inteligência falsa, alguma coisa assim, ou então tinha um sósia do Maduro a bordo. Enfim, não dá pra gente não pensar em algumas, né, teorias mais cinematográficas, né, de que esse helicóptero foi derrubado porque achavam que o Maduro estaria a bordo dele. Então, ou seja, não é só uma queda de helicóptero, né, acaba sendo, né, muito... tem ali um contexto, né, que faz com que a gente questione a gravidade nesse caso, né? A gravidade, eu digo a força da gravidade mesmo, aquela que foi mensurada por Newton e tudo mais, embora, né, a gente saiba que Newton é uma fraude. Aí,
tivemos uma reunião entre o Sesc Pompeia e o Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, na Finlândia, né, a Finlândia que a gente já comentou aqui, que é habitualmente o território neutro para conversas entre Estados Unidos e Rússia desde os tempos da Guerra Fria. E, além disso, né, a Finlândia está sediando a cúpula do Conselho do Ártico, que reúne ali os países, né, banhados pelo Ártico, no caso dos Estados Unidos por conta do Alasca, especialmente. E aí, além disso, agora nesta semana, que vai começar, em algum dia que ainda não foi determinado, muito provavelmente vão soltar o dia depois que a gente terminar o programa, o Sesc Pompeia vai se encontrar com Putin, tá? Pessoalmente, e certamente vão falar sobre a Venezuela, já que o Sergei Lavrov, nessa ocasião na Finlândia, disse que uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela seria catastrófica, né? Ou seja, resta saber se Sesc Pompeia e Putin vão chegar em algum acordo, vão chegar ali em alguma pizza que seja saborosa para todos, ou se vão, né, se vai continuar ali uma política, digamos assim, de confronto, né, se vão continuar ali em lados opostos nessa história. E aí, pra gente fechar a parte da Venezuela, tem duas notícias interessantes. Uma delas é que, a gente comentou semana passada, né, que o ex-diretor, né, o ex-comandante da inteligência do SEBIN, né, o Manuel Christopher Figueira, ele havia sido demitido pelo Maduro. Só que ele não foi apenas demitido. Ele realmente bandeou pro lado do Guaidó. Sim. E aí, esta semana, o governo dos Estados Unidos levantou todas as sanções contra o Manuel Christopher Figueira e, inclusive, teriam ali oferecido ali alguma espécie de asilo, ali, enfim, alguma anistia política, alguma coisa desse tipo. Mas ele aproveitou também e gravou um vídeo, né, no qual ele pede que o Donald Trump também levante as sanções contra a Venezuela, né? No qual ele foi respondido que fará isso, né, quando tiver outra administração, né, porque a atual seguiria roubando os recursos e continuaria o sofrimento da nossa sociedade. E também tem uma outra coisa interessante que é, olha, o cara que veio aqui pro nosso lado, a gente vai levantar sanções, a gente vai abrigar, né, vamos aqui dar um... né, enfim, dá um saborzinho ali pra ele, né, alguma coisa assim, é também uma forma de tentar seduzir os outros comandantes militares. E lembrando que ele não é o primeiro chefe da SEBIN que vai pra oposição. Né? Sim, cara, se tem uma coisa que é muito rica no século XX, né, e que é um sintoma de governos autoritários também, são os chefes de inteligência ou mudando de lado ou caindo em desgraça, né? Um exemplo muito claro disso, né, para ficar um exemplo bastante famoso, bastante simbólico, digamos assim, é o caso, né, do Beria, né, que era o chefe da NKVD, a inteligência soviética do Stalin, e aí, assim... O Stalin morre em março de 53, o Beria é preso em junho de 53, com 357 acusações de traição, e em dezembro ele é executado. Né? Então, assim, se tem uma coisa, né, que chefes de inteligência muitas vezes costumam rodar. Também tem vários casos assim em outros regimes, mas o caso do Beria é talvez uma... Né, porque se tem um cara que sabia os podres ali, era o Beria. Não, e no caso do Beria, né, é nesse momento que a NKVD é substituída pela KGB, né? Sim. Né, e antes teve... Qual era o nome do primeiro serviço soviético, né, de inteligência? É o nome que desperta a quinta série em todo mundo, porque era a tcheca. Né? Aí antes, que substituiu a Ucrânia, que era a inteligência czarista, né, que a gente conta um pouco disso nos programas sobre a história da Rússia, no Fronteiras Invisíveis. E a outra notícia é que ontem, quinta-feira, dia 9, o Ernesto Araújo, está na Europa, a gente já vai falar de Brasil, mas na Europa ele foi lá
e bateu um fio, ligou para o Sesc Pompeia para discutirem sobre a Venezuela, né? E aí começa a gerar aqui, né, uma questão que a gente falou semana passada, né, de que o Ernesto Araújo chegou na reunião do Conselho de Defesa Nacional trazendo as informações dadas pelo Sesc Pompeia, pedindo o comprometimento brasileiro, né, na operação do Guaidó da véspera do 1º de maio, e os militares brasileiros falaram, olha, a nossa inteligência diz outra coisa, a gente não devia entrar nessa, e no final das contas eles se provaram verdade. Aí, durante a semana, a gente também teve a crise, que ligada por questões políticas internas, mas também tivemos ali um desgaste em relação ao general Santos Cruz. Então, assim, parece-me que o Ernesto Araújo e outros, digamos assim, mais próximos a ele no governo brasileiro, são mais inclinados a um papel mais ativo do Brasil na Venezuela, quiçá uma participação numa intervenção, e por isso tem essa, digamos assim, alimentado essa relação bem próxima entre o Ernesto Araújo e o Sesc Pompeia no que concerne a Venezuela, do que os militares que fazem parte do governo. Então, assim, e isso é ruim porque, primeiro, eles têm que estar na mesma sintonia. Segundo, você tem, né, essa possibilidade, digamos assim, do Ernesto Araújo estar tentando pressionar um tema que seja ali por pressão indireta do Sesc Pompeia, né? O Mike Pompeo ligou, ô Ernesto, conversa aí com o seu presidente, a gente tem que dar um jeito na Venezuela, tal, e os militares brasileiros querendo outra coisa. Então, isso é complicado porque, né, vira o governo abrindo fogo contra o próprio governo, como em vários outros exemplos da política nacional, né, por exemplo, reforma da Previdência e tudo mais. Então, isso acaba sendo um pouco mais complicado, né, do que aparentemente pode parecer de fofoquinha, de, não, o Ernesto Araújo ligou pro Sesc Pompeia. Não é... A gente não está aqui fofocando sobre quem é amigo de quem conversou com quem. É uma questão que mostra, digamos assim, pelo menos visões muito díspares dentro do governo e sem uma concertação, tá? Sem ali uma visão clara. Indo para o restante da América Latina, começando pelo México, né, foram publicados, né, os dados do Instituto Nacional de Migração mexicano, dizendo que nesses primeiros 5 meses, tá, de governo Obrador, o México expulsou 45.370 pessoas, a maioria deles de origem centro-americana. Tá? Isso é mais do que os períodos equivalentes dos últimos 2 anos do Peña Nieto, e no mês de abril, agora, o último mês, foram 14.970 pessoas, que representa a cifra mensal mais alta dos últimos 3 anos. Tá? Segundo o governo do Obrador, isso seria uma necessidade de ordenar o fenômeno migratório. A questão é que isso tem 2 coisas. A primeira delas é uma política, e a gente já tinha comentado isso, dessas políticas mexicanas, né, que o México frequentemente expulsa imigrantes de origem centro-americana. Então, é uma intensificação dessa política mexicana. Não sei exatamente por qual motivo do ponto de vista doméstico, e vejam, disse que não sei. Não é que eu estou dizendo que né, pode ser ter algum motivo escuso. Não, estou dizendo que eu não sei. Tá? Não sei qual seria a justificativa interna. Porém, do ponto de vista externo, talvez tenha relação com o México tentar criar uma relação melhor com o governo do Trump. Né? Porque, lembrando, o governo do Trump já falou várias vezes que poderia pressionar o México, enfim, poderia ter uma relação mais desgastada com o México caso o México não colaborasse. Né?
Então, talvez faça parte dessa estratégia de melhorar uma relação com os Estados Unidos. Vejam os termos que eu estou usando. Eu não estou dizendo que o México, que o López Obrador estão sendo ali, fazendo o serviço sujo pelo Trump, né? Estão sendo seduzidos pelo Trump. Não, é parte de uma agenda própria, inclusive. O México, na tentativa de criar ali boas relações entre o governo, está adotando uma política mais rígida em relação a migrantes para, digamos assim, aplacar questões com os Estados Unidos. Pode ser isso também. Mas... E muita gente tem pedido para a gente falar mais do governo Obrador aí nesses primeiros meses do seu governo. É uma ideia interessante, quem sabe na semana que vem, na outra semana, quando a gente tiver uma semana com menos pautas quentes, digamos assim, né, momentâneas, a gente pode fazer aí essa recapitulação. Muita gente pediu para a gente comentar porque falaram que não tem tantas notícias assim, né, sobre o governo Obrador. E ele já vem enfrentando muita pressão, né, de setores conservadores no México. Sim, e tem muita gente dizendo que, por exemplo, teve um ouvinte nosso que mandou até aqui um texto pra gente hoje, que eu não tenho como repercutir agora porque eu não li, tá? Mas foi o usuário do Twitter, o Sonecão. É um bom nome de usuário. Né? É um texto do Bloomberg que foi compartilhado pelo Brian Witter, né, que é um jornalista especializado em América Latina. Ele é o editor-em-chefe da America's Quarterly. E esse texto da Bloomberg diz que coloca que o Obrador tem centralizado, tá, muitos poderes na figura da presidência. Tá? Mas como eu disse, eu ainda não li o texto que nos foi enviado pelo Sonecão. Tá? Então, um abraço aí para o Sonecão. E então a gente vai falar mais do López Obrador nas próximas semanas. Até porque é curioso, né? Porque o Obrador e o fenômeno político mexicano atual, ele tem uma retórica, um discurso, em alguns pontos, similar ao discurso político brasileiro. Né, de que a visão de um candidato anti-establishment, ante essas instituições, no caso do México, instituições que seriam mais conservadoras, ligadas ao PRI, por exemplo, né, o PRI que a gente brinca aqui que nas últimas décadas é o PMDB do México, né, é o centrão do México, né? Então você tem um pouco esse discurso parecido de você colocar, né, colocar que você precisa de mudanças profundas contra um establishment político. Então é algo interessante a gente ficar de olho, mas repito, a gente tem que se preparar um pouco para isso, até porque eu, para ser sincero, estou um pouco por fora em relação ao México. Continuando, vamos mais ao sul, no Panamá, em que o social-democrata Laurentino Cortizo derrotou o Rómulo Rux, que era o candidato da direita, e foi eleito novo presidente panamenho no domingo, dia 5. O Cortizo tinha ali como sua principal plataforma, né, palavras dele, né, dos 125 compromissos que temos no plano de ação, o primeiro fala sobre resgatar o nome do Panamá. Né, porque o nome do Panamá seria muito desgastado por conta dos Panama Papers, que você citou agora há pouco, né, a visão do Panamá ali como um paraíso fiscal e tudo mais, né, então ele com essa plataforma aí de renovar a visão sobre o Panamá e tudo mais. No caso, o Rux, ele era um candidato mais à direita, e ambos são opositores do Juan Carlos Varela, porque a Constituição do Panamá não permite reeleição, tá? Então, vejamos aí como vai ser o governo. A gente não falou muito das eleições do Panamá nas últimas semanas, até porque, né, não temos tanto estofo assim para falar do Panamá, embora nós temos um programa sobre a história do Panamá, né? Assim, tudo que eu sei do Panamá vai até o Noriega. Do Noriega para cá, eu não sei muita coisa. Na Argentina, o Héctor Olivares, deputado, 61 anos, da União Cívica Radical, foi ferido na quinta-feira de manhã com um tiro no tórax. Tá? Inclusive, o ataque foi próximo ao Congresso
Estava com ele um correligionário dele, que era um funcionário de uma empresa estatal de eletricidade, o Miguel Iadon, de 58 anos, que morreu atingido por 5 disparos. Tá? Os dois estavam caminhando a mais ou menos uma quadra do Congresso de Buenos Aires. Eles dividiam um apartamento. E, segundo testemunhas, foi um ataque feito a partir de um carro com 2 homens dentro. E o ataque foi pego por uma câmera de segurança, inclusive. E o proprietário do veículo é o Juan Jesus Fernandes, conhecido como El Gitano, que é da província de La Rioja, que é a mesma província das 2 vítimas, e ele estaria acompanhado do filho, o Juan José Navarro Cádiz El Cebolla, de 24 anos, que é o proprietário do veículo no qual El Gitano estava tentando fugir para o Uruguai. Ele foi interceptado ali num controle veicular na fronteira, no município de Concepción del Uruguai. O pai não leva esse apelido à toa, ele é de origem cigana, inclusive outras 4 pessoas da comunidade cigana de La Rioja, que fica ali no noroeste da Argentina, foram também detidas preventivamente, entre eles o Rafael de la Santíssima Trinidad Cano Carmona, é o nome completo dele, que é o cunhado do Juan Jesus, que estava no apartamento de propriedade do Gitano em Buenos Aires logo após o ataque. E segundo a ministra de Segurança, Patrícia Bullrich, ela disse que é possível que o alvo do ataque fosse o Iadon, o que morreu porque ele tomou 5 tiros, e que eles teriam atirado, eles possivelmente atiraram no Olivares para não ter uma testemunha, né? Tanto que assim, um sofreu 5 tiros, outro sofreu 1, mas de qualquer maneira... Ainda mais uma testemunha que é um deputado. Sim. E a própria Patrícia Bullrich, ela disse que o atentado foi bastante amador, né? Principalmente pelo fato deles usarem o próprio veículo para perpetrar esse ataque. Falando brevemente aqui do Olivares também, ele é um deputado da União Cívica Radical, que é o partido mais tradicional da Argentina e é o adversário clássico do PJ, né, que é o Partido Justicialista, que é o peronismo institucional e que desde a redemocratização participou de 3 governos, inclusive o atual, mas começa ali com o Raul Alfonsín, que era radical, depois fez parte do governo do De La Rúa, e agora com o Macri, né? Então é um deputado da situação. E você disse, né, que o atentado foi realizado de maneira bastante amadora. Se você olhar no vídeo, né, é um vídeo que está aí, está no YouTube, está publicado em jornais, entre os disparos e o carro arrancar é 1 minuto e 20. Porque eles trocam de motorista, né? Aparentemente o pai, ele estava no banco do motorista, ele vai para o banco do carona, e eles estavam parados atrás de um busão. Então eles têm que dar ré, manobrar e tirar o carro. Então não foi que eles passaram com o carro em velocidade, atiraram e saíram. Não, eles atiram e ficam 1 minuto e 20 parados até o carro sair. Outro detalhe também que a investigação apontou, né, é que o crime não teria motivação política, mas sim ciúmes ou vingança. Então ainda estão investigando, mas aparentemente, apesar de serem 2 figuras políticas, não era essa a motivação do ataque. Aí vemos aqui para o Brasil, né, com mais algumas notícias aí da nossa política externa e algumas questões aí que não descansam. No final de semana, o governo brasileiro anunciou o cancelamento da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova York, né, por conta daquela homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que a gente mencionou algumas semanas atrás, quando o Museu de História Natural disse que não receberia mais o evento, né? Eu fiz até
a brincadeira do Ross naquele programa. E aí depois outros lugares também não aceitaram sediar o evento, teve protestos. E aí no final de semana, o prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, né, disse que o Bolsonaro é um valentão, que foge da briga e tudo mais. E aí ele foi... Só que assim, é interessante de como as reações aqui foram muito emotivas. Né? Muita gente dizendo que o Bill de Blasio, né, mandou muito bem, né, que ele disse que chamou a atenção da intolerância do presidente, porque ele é um valentão que não aguenta um soco, palavras dele, seu ódio não é bem-vindo aqui e tudo mais. E aí as outras pessoas dizendo que ele fez isso porque ele é um esquerdista, porque ele é um comunista, porque ele tem ligação, ele gosta de Cuba, e sua esposa tem ligação com Cuba, enfim. Mas no fim das contas como a gente já mencionou aqui várias vezes, o Partido Democrata vai passar por uma corrida fraticida para definir quem vai ser o candidato à presidência. E estavam apontando o nome do Bill de Blasio como um dos possíveis pré-candidatos. E aí o Bill de Blasio, na verdade, ele está trabalhando a imagem dele como um anti-Trump. O Bolsonaro é brother do Trump, então vou bater no Bolsonaro, porque o Bolsonaro seria igual ao Trump, então é uma manobra política. Ele está trabalhando uma imagem de anti-Trump. E o próprio Bolsonaro disse que, por conta dessa atitude, o Bill de Blasio se queimou na corrida presidencial. Para algumas pessoas pode ser, para outras não. Outras certamente vão falar, não, é isso aí que a gente precisa, de um cara que vai bater no Trump, um cara que vai dizer que o Trump é intolerante e tudo mais, enfim. O fato o Partido Democrata, a gente já falou aqui, enquanto os caras estão lá se matando, o Donald Trump toda semana tá fazendo comício de pré-campanha. Estavam especulando, né, se o Art Windsor poderia, né, ser candidato presidencial. Não sei se ele já pode ser também um pré-candidato aí. Democrata, vai saber, né? Ele que tem alguns dias de idade. E eu vi teve várias zoeiras com isso, né, mas... A família real britânica tinha feito um anúncio, alguma coisa assim, dizendo que o nome do bebê ia ser um nome que ia agradar tanto a cultura britânica quanto a cultura americana. E aí teve algum humorista que escreveu assim, teu nome vai ser Iraq War. E aí, enfim, mas brincadeiras à parte. Aí tivemos, né, mais um capítulo na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, porque... Na segunda-feira, primeiro dia do novo diretor no cargo, o contra-almirante Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, demitiu os 2 diretores que são próximos dos filhos do Bolsonaro e do Ernesto Araújo, que teriam sido, né, os pivôs da última crise. Né? Lembrando, a Apex está na sua 3ª presidência em 10 de maio, tá? No ano. E ele demitiu tanto a Letícia Catelani, da diretoria de negócios, e o Márcio Coimbra, da diretoria de gestão corporativa. Ambos haviam sido, né, indicados pelo Ernesto Araújo. A gente já falou da crise anterior. Mas por indicação do Eduardo Bolsonaro. Também. E aí vieram, né, duas questões. Né? Uma mais, né, coluna ali não vou dizer de fofoca, mas enfim, que a Letícia Catelani, ela na quarta-feira, ela foi entrar na sede da agência, segundo ela, para buscar os seus pertences, porém o seu crachá estava bloqueado, aí teve ali um episódio ali de alguma desinteligência ali na catraca para poder entrar no edifício, até o momento em que veio o gerente de infraestrutura da Apex, que se desculpou pela confusão e que o acesso estava liberado para que ela pudesse retirar e buscar os seus pertences pessoais. A outro episódio, né, foi que a Letícia... Isso muitos de vocês devem ter visto. A Letícia Catelani, na terça-feira, tuitou: combati incansavelmente a corrupção e fechei as torneiras que alimentavam. Estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios, além de ameaças e difamações. Não me intimidei! Exclamação. Gratidão pelo apoio e o movimento. E aí ela mesma, inclusive, subiu uma hashtag, né? Somos todos Letícia, somos todos Catelani, alguma coisa assim. E aí, na quarta-feira,
ela publicou: conhecereis a verdade vos libertará. Continua apoiando Jair Bolsonaro e tenho fé que continuará firme na agenda conservadora que elegeu. Alguns jornais canalhas distorcem minhas palavras. Os contratos aos quais me referi se iniciaram em gestões passadas. Só que tem uma coisa que não deixa de ser interessante, né? Não deixa de ser curiosa, que no meio dessa crise toda, né, que culminou inclusive na renúncia do embaixador Mário Villalva, dizendo que ele foi traído pelo Ernesto Araújo e dizendo que as pessoas que estão lá querem saber de ideologia, não de trabalho. E o embaixador Mário Villalva, um dos maiores conhecedores brasileiros atuais de comércio exterior, isso é fato, tá? Pela carreira dele, pela experiência dele. Não o conheço pessoalmente, infelizmente, mas tá? O currículo dele você não encontra em qualquer esquina. E aí, ele disse que eram pessoas despreparadas e irresponsáveis. E aí, a Letícia Catelani coloca como motivo da saída dela, né, a frase que ela escreveu foi: sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Veja, ela está usando o verbo no presente. Ela depois diz que os contratos vieram de governos anteriores. Ok, pode ser, perfeito. Mas o verbo que ela usa é no presente. Sofri pressão de dentro do governo por ter fechado torneiras que alimentavam corrupção. Então ela está chamando alguém de corrupto. Tá? Pode não ser o presidente, que ela diz que mantém um apoio, podem não ser os filhos dele, que ela mantém a sua relação pessoal, porém, ela chamou alguém. Tá? E... né, esse alguém seria representado pelo Almirante Segovia, que agora é o diretor? E que existe esse racha dentro do governo, né, entre essa ala ideológica aí, que tem orientação do guru, né, e entre os militares. Sim. Tanto é que ela foi destituída do cargo pelo almirante e... essa crítica parece endereçada aos militares que fazem parte do gabinete, enfim. E o Ernesto Araújo ficou no meio desse tiroteio, talvez, porque eram duas pessoas ligadas a ele. Então, assim, E que o Ernesto Araújo tem trazido muito descontentamento para a ala militar do governo. Sim. Principalmente por conta dessa política externa mais agressiva. E a gente já vai falar um pouco disso também. Então, assim, eu vou repetir, a gente não está falando isso por fofoca. E busca por espaços é absolutamente normal na política, é parte inerente à política. O meu penúltimo texto na Gazeta do Povo foi sobre o General Santos Cruz. Na verdade, eu usei o episódio do General Santos Cruz, inclusive, para falar um pouco da história do Congo, né? Porque é uma coisa que não tem essa margem todo dia. A gente tem, inclusive, um Fronteira sobre um Congo. Né? Na mesma frase eu falei da coluna Gazeta e do Fronteiras, né? Então, assim, é bingo duplo. Mas assim, nesse caso, essa busca por espaços, voltando, ela é normal. Só que uma coisa é você ter uma busca por espaço entre visões de mundo diferentes. E os militares têm uma visão de mundo muito mais tecnocrata, enquanto os outros setores, né, mais ideológicos têm uma visão muito mais, como o próprio nome diz, né, muito mais idealista ideológica. Idealista/ideológica. Só que uma coisa é busca por espaço, outra coisa é quando começa a ser uma autofagia. Que é o que está acontecendo, porque vamos repetir, 10 de maio estamos na terceira diretoria da Apex. Tá? Lembrando que o primeiro diretor não falava inglês. E durou dias no cargo, né? Então, a gente quer chamar atenção para isso, na verdade. Tá? Que são visões de mundo diferentes, isso não há dúvida. Que é normal visões de mundo diferentes buscarem, ocuparem espaços, né, e acabarem disputando esses espaços quando eles são únicos, né, porque você só vai ter um diretor da Apex. Então você vai disputar quem fica com esse cargo. Você não tem como ter dois para dividir. Não tem como ser Rei Salomão. Então, mas em alguns momentos isso beira a autofagia. Tá? Então é isso que a gente quer chamar a atenção. E para essa acusação, digamos assim, da Catelani quando ela sai, se para quem é esse recado. Né? Aí, como eu disse anteriormente, né, o chanceler ele bateu aquele fio do Sesc Pompeii enquanto ele está na Europa. Porque aí ele está fazendo, né, uma viagem
pela Europa, que começou na terça-feira e vai até o final de semana. E o que acontece? Né? Eu vou fazer aqui uma crítica, mas é uma crítica baseada justamente nos mesmos preceitos que o Ernesto Araújo defende. O Ernesto Araújo disse, né, quando assumiu o cargo, o Bolsonaro disse no seu discurso de vitória que teremos uma política externa livre de ideologias. Aí vamos lá. A primeira parada do chanceler foi em Roma, tá? Ele se encontrou com o Matteo Salvini, né, o ministro do Interior, líder da Liga Nord, né, o partido da direita italiana que a gente já explicou bastante aqui, fizemos até um fronteira sobre o mito fundador da Liga Nord. E o Matteo Salvini é um dos principais políticos, né, junto com o Luigi De Maio, do governo italiano. O Ernesto Araújo também se encontrou com a ministra da Defesa, com o ministro de Relações Exteriores. Até aí, tudo bem. O governo Bolsonaro e o governo Salvini têm ali essa ligação desse populismo de direita, da ligação do Steve Bannon, né? O Instituto do Steve Bannon, inclusive, vai ser na Itália e tal. Tudo bem, mas ter boas relações com a Itália é importante de qualquer jeito, tá? A Itália é um dos nossos principais parceiros econômicos. A Itália está no nosso top 15 de exportações. E principalmente uma coisa que a gente fala aqui há muito tempo, desde quando o governo Dilma ficou batendo cabeça com o governo italiano. Ter boas relações com a Itália é um dos poucos assuntos de política externa que tem um desdobramento para o eleitorado, especialmente o eleitorado de classe média do sul e sudeste brasileiro. Tá? Porque nós temos aí 30 milhões de descendentes de italianos, né, contando aí 4 gerações já. Entre eles o atual presidente. Sim, porque assim, hoje tem gente já que é trineta de italianos no Brasil, né? Dos primeiros que chegaram ali década de 1870 ainda. Então, você ter boas relações com a Itália é magnífico, é importante para o Estado brasileiro e para o governo brasileiro, para os dois. Tá? Então, assim, por mais que tenha essa relação ideológica, não dá para condenar, tá? Não dá para falar um ano. Como de praxe, estando em Roma, ele também se reuniu, né, com o representante de assuntos estrangeiros do Vaticano. Tá? Vocês podem ver, da Santa Sé, né? Como vocês podem ver, inclusive, na nota oficial lá no site do Ministério de Relações Exteriores. Né? Porque, inclusive, como eu disse, é praxe, a não ser que seja uma coisa muito importante, muito de emergência, é meio visto como falta de educação, digamos assim, você ir em Roma, se encontrar apenas com autoridades italianas, não se encontrar com nenhuma autoridade da Santa Sé. Aí, o Ernesto Araújo foi para Budapeste, onde ele, né, se encontra com o chanceler húngaro, né, o Péter Szijjártó, tá? O chanceler disse que em muitos aspectos temos uma visão similar ao atual governo do Brasil. O destino das comunidades cristãs pelo mundo, questões de segurança nacional ou identidade nacional. Acho que líderes como o do Brasil, dos Estados Unidos, trazem ar fresco para a política global. Eles são corajosos o suficientes para dizer que seus interesses nacionais são prioridades. Então, assim, aí vamos fazer uma recapitulação de algo que a gente já mencionou aqui. A Hungria é o nosso 90º destino de exportações. A gente exporta 115 milhões de dólares para eles. 115 milhões de dólares é muita coisa no meu bolso, no bolso do Matias e no seu bolso. Para a balança externa brasileira não é tanta coisa assim. E importa, né? A Hungria é o 53º maior origem de importações, com 354 milhões, um déficit para o Brasil, um preju de 248 milhões. Aí, da Hungria, né, governo Viktor Orbán, que é um governo que enfrenta muita resistência dentro da União Europeia, é um governo que persegue o próprio judiciário, a Hungria hoje não é dos melhores países em liberdade de imprensa, tudo isso é fato. É um governo que privilegia negócios familiares. Sim. Aí, da Hungria, ele vai para a Polônia, onde a gente já comentou várias vezes do governo nacionalista polonês, né? E o presidente da Polônia, né, o Andrzej Duda, disse que o Bolsonaro compartilha os mesmos valores do seu governo.
A Polônia vive um cenário de intervenção do executivo no judiciário do país, que a gente já comentou aqui várias vezes. A Polônia já foi bloco principal de vários programas. E aí, o chanceler volta para o Brasil. Então, veja, eu estou reclamando dele ir à Hungria ou à Polônia? Não, inclusive conheço a Hungria, Budapeste é uma cidade belíssima. Um dia desejo ir à Polônia. Temos muitos ouvintes que moram na Polônia, tá? Porque nós temos ouvintes em todo canto do mundo. Outro dia, essa semana a gente leu um comentário no Fronteiras de um nosso ouvinte que mora em Tbilisi, na Geórgia, tá? Então, e é sério que nós temos muitos ouvintes que moram na Polônia. Quero muito conhecer, é um país com uma história riquíssima, um país com uma história belíssima, tá? Só que a Polônia é o 42º maior destino de exportações brasileiros, né? 856 milhões de dólares, e o 42º, mesmo número, origem de importações, 652, um superávit de 203 milhões de dólares. A gente já teve 2.130 downloads direto da Polônia. Bom, pois bastante. Ou então a gente tem 5 fãs que gostam muito da gente. Então, assim, quando a gente pensa nos top 15 destinos de exportações brasileiros, 5 estão na Europa. Dos 15, 5 estão na Europa. Países Baixos, Alemanha, Espanha, Itália e Bélgica. Se a gente pensar em laços históricos de comunidades no Brasil, nós temos Portugal, Espanha e Alemanha, com comunidades e descendentes muito maiores do que Polônia e Hungria. Tá? Ainda mais se a gente considerar no caso de Portugal, né, a questão de uma herança histórica em comum, porque o Brasil foi domínio português. Então, assim, se a justificativa é laços históricos em comum, você tem outras prioridades. Se a justificativa é abertura de mercados, é fazer negócios, é melhorar o fluxo comercial, você tem outras prioridades. Tanto prioridades na balança comercial brasileira, quanto prioridades na economia europeia. Tá? Por exemplo, eu não falei Reino Unido. O Reino Unido não é um país que hoje, né, tem relações grandes com o Brasil, mas comparado com o tamanho da economia do Reino Unido, poderia ser muito maior. França também. Cadê o chanceler indo lá abrir mercados para o Brasil? Cadê o chanceler lá querendo atrair investimentos para o Brasil? Olha, é o seguinte, pessoal, o Brasil vai fazer um programa aí de privatizações, né? O Paulo Guedes quer fazer várias privatizações, então, poxa, ó, as empresas francesas, empresas britânicas podem fazer isso, isso e aquilo. Dificilmente vai ter uma empresa húngara comprando ou investindo aqui no Brasil. Vai ter investimentos, mas investimentos muito menores do que comparado com as outras economias. Esse é o meu ponto. Então, assim, se o seu critério for laços históricos, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, até Países Baixos estão na frente. Se o critério for economia, oportunidade de negócios, comércio, tem vários outros na frente também. Para o recorte ser Hungria e Polônia, o recorte é outro. É um recorte... aí vou ter que usar o termo, né, que eles não gostam, mas é um recorte ideológico. E para a gente fechar no Brasil, uma boa notícia e uma má notícia, né? A notícia positiva é que o turco naturalizado brasileiro, Alice Parri, foi solto na quarta-feira, dia 8, após 33 dias de prisão, e ele vai esperar o seu julgamento em liberdade após uma decisão do ministro da STF, Edson Fachin, e que ele teve que entregar o seu passaporte, ele vai usar uma tornozeleira eletrônica e não poderá se ausentar de São Paulo até o seu julgamento. Ele foi orientado por seus advogados a não dar entrevistas, tá? Essa informação é da Flávia Mantovani. Porém, ele vai poder esperar em liberdade e dificilmente ele será extraditado. Esperemos que ele não seja extraditado. A notícia ruim da semana é que, infelizmente, o embaixador do Brasil no Líbano, o Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, e a sua esposa, a Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto, morreram num acidente rodoviário na quarta-feira, dia 8, no sul da Itália. O Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, inclusive, ele teve um papel importante na missão brasileira no Haiti, tá? Inclusive um amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito,
né? O João conviveu com ele no Haiti, então fica aí o nosso pesar aí pelo falecimento do casal num acidente rodoviário, né? Que um táxi em que eles estavam foi atingido por um caminhão e o taxista também faleceu no acidente.